pessoal, tivemos um probleminha na internet aqui em Batayporã, mas vamos tentar pelo menos deixar vocês a palavra de hoje, o fundamento da escola de intercessão dessa madrugada. Vamos entregar esse fundamento hoje para nós estarmos gerando junto na intercessão essa fundamentação. Tivemos um probleminha aqui de conexão, mas retornando aqui agora para o fundamento da escola de intercessão. Nós estamos falando nesses dias aí uma série que fala do chamado, e quando nós falamos do chamado, nós falamos do chamado para toda a igreja, que é pregar o evangelho, que é adorar, que é interceder a palavra de Deus, que é fazer discípulos. E esse fundamento do chamamento é para toda a igreja. Mas existem chamamento vinculado também a dons e ministérios. E dentro desse chamado global, integral para toda a igreja, existem, através de dons e ministérios, uma forma de você se movimentar específica na missão. Tudo precisa ser feito em unidade no Espírito, como nós aprendemos ontem, porque sem a unidade na missão, você invalida os dons e ministérios, porque você vai estar desconectado da ação de Deus, porque tudo que Deus vai fazer através do corpo de Cristo depende da unidade no Espírito. Então nós estamos falando sobre agora esses princípios específicos de dons e ministérios, para você entender sua posição no corpo de Cristo quando se trata da coletividade. Então preste atenção, quando se trata da coletividade, você precisa entender através dos dons e ministérios a sua movimentação para você ser um cooperador daquilo que já está acontecendo, e que você se torna parte daquilo que já está acontecendo e um cooperador daquilo que está acontecendo. Amém? Então nós vamos falar de Êxodo capítulo 17, que é do versículo 8 até o versículo 16, e nós vamos falar sobre uma grande batalha que estava acontecendo contra os amalequitas, e ali então Moisés precisou diluir a equipe através de dons e ministérios, para que cada um assumisse uma posição nesse grande nível de batalha, para que cada um pudesse saber aquilo que poderia cooperar nesse grande nível de batalha. Então preste atenção. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe homens e saia peleja contra Amaleque. Então Moisés agora entendeu que Josué era um homem de guerra, um homem da espada. Então Moisés chamou Josué porque acreditava na função que Josué tinha para operar. Rabassu. Então ele escolhe Josué. Josué agora forma a sua equipe, que eram aqueles que iam na linha de frente da batalha. Então esse é o primeiro ponto. Você tem que estar na função exata do dom que você carrega, para você cooperar com facilidade, com leveza, de maneira assertiva naquilo que você carrega nesse chamamento coletivo da missão de Jesus. Então Josué já sabia a sua função. Ele ia ficar na linha de frente da batalha contra os amalequitas. Mas aí Moisés continua agora dando destino para toda a equipe. Presta atenção. Amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejou contra Amaleque, mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. Quando Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava as mãos, Amaleque prevalecia. Quando as mãos de Moisés ficaram cansadas,
tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, e ele se sentou nela. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de cada lado, assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Então Moisés agora precisava ir para a intercessão no monte, mas Arão e Hur também subiram no monte junto com Moisés. A função de Moisés era levantar o cajado, a vara de autoridade de Deus, a favor de Josué, para que Josué pudesse vencer a batalha. Josué estava na linha de frente com a sua equipe, Moisés estava no monte intercedendo por Josué. E Arão e Hur? Arão e Hur precisava estar ali sustentando os braços de Moisés na posição de intercessão. Então você vê que essa organização coletiva, cada um assumindo uma função mediante aquilo que carrega, traz uma somatória para vencer. O inferno é organizado. Os principados e potestades, dominadores e hostes, eles trabalham em unidade, cada um trabalha na sua função e eles são organizados. Por isso que nós, mediante aquilo que recebemos, o dom que recebemos, ele é para a coletividade, para operar cada um na sua função. Agora imagina só comigo se Arão, lá no meio dessa batalha, Arão acha que ele tem que ser Moisés. E aí ele pega e quebra o elo da unidade da função. E aí um dos braços de Moisés fica abaixado. Vamos dizer que Arão desce do monte, deixa Moisés lá nesse nível de batalha coletiva mediante a função que recebeu naquele momento. Imagina Hur agora tendo que segurar os dois braços de Moisés, porque imagina a força que ele faria e talvez ele nem ia conseguir fazer. Imagina se Hur também faz a mesma coisa. Ou imagina se Moisés, cansado, fala, pega o cajado aí, Hur, faz você. Mas ele não tinha aquela legalidade para aquilo. Ele não tinha uma função em Deus para pegar o cajado e fazer aquilo. Deus não tinha ordenado para ele fazer aquilo. Então você precisa entender que dentro do seu chamado, as coisas têm que ser feitas com ordem e decência. O reino de Deus não é desorganizado. O reino de Deus, ele não é sem unidade. O reino de Deus não é sem submissão mútua naquilo que fazemos. O reino de Deus tem organização, ele tem submissão mútua, ele tem direcionamento de Deus, ele tem discernimento do Espírito, ele tem ordem e decência, porque senão vira anarquia. Cada um pensa num jeito, cada um entende que tem que fazer daquele jeito, não tem uma organização no Espírito do fundamento, princípios e funções a serem definidas, estabelecidas para que possamos fluir, rabaçu, com ordem e decência naquilo que fazemos para o Senhor. Então hoje, dentro de mais essa série, o chamado para todos, mas o chamamento específico de dons e ministérios, você não deve fazer aquilo que não foi chamado para fazer, mas você não pode deixar de fazer aquilo que recebeu o chamado para fazer. Rabaçu bicai, bicarabaçu. Então nós precisamos saber muito bem no Espírito, mediante os dons que recebemos, essa subdivisão amorosa, essa submissão amorosa, essa compreensão amorosa nos fundamentos, para que nós não venhamos perder as batalhas. Porque muita gente está perdendo as batalhas porque estão deixando a função que receberam ou estão querendo uma função que não receberam. Vou repetir. Muitas de nós estamos perdendo as batalhas nessa coletividade da missão de Jesus porque estamos em funções que não recebemos,
mas também estamos querendo assumir funções que não temos. Então nós precisamos, com exatidão, de maneira assertiva, com a motivação correta, fluirmos na coletividade dos dons e ministérios para, na unidade, na somatória da unidade, darmos velocidade naquilo que Deus está fazendo. Então imagina, Moisés, Arão, Josué e a equipe de Josué dependiam desse cronograma. Se um deles falhasse no seu cronograma de função, toda a batalha contra os amalequitas estava comprometida. Talvez você está fazendo de uma forma errônea e você está entregando de bandeja na mão dos amalequitas a vitória. Então hoje esse é o fundamento da escola de intercessão da madrugada. Você vai receber essas pautas no seu celular, www.torresvivas.com.br. Entra lá, se cadastre para receber as pautas. Você vai ver como que funciona lá para você receber as pautas de intercessão. Entra lá no nosso site, amém? E participe, seja uma torre viva juntamente conosco na autoridade do nome do Senhor Jesus. Então hoje você tem que estar na função certa e você não tem que querer uma função que você não recebeu. Você não tem que fluir naquilo que você não recebeu, mas você não pode deixar de fluir naquilo que você recebeu. Mas antes de você fluir, você tem que entender que você tem que fazer na unidade, não na individualidade. Nunca use o dom que Deus te deu para promover divisões, facções, para desorganizar o ambiente da missão de Jesus. Não. A partir da unidade, você vai fluir no dom que recebeu, nessa organização de ordem e decência, para que nós possamos vencer as batalhas na coletividade contra os amalequitas. Amém? Glória seja dada ao nome do Senhor. Nós vamos orar agora a palavra de cura. Pastor Davi vai orar a palavra de cura. Hoje é dia de milagres. Amém? Hoje é dia de milagres. Nós vamos orar agora a palavra de cura, liberar a palavra de cura na autoridade do nome de Jesus. Hoje é dia de milagres. Vamos orar pelos enfermos agora, em nome de Jesus. Glória a Deus. Oremos ao Senhor. Papaizinho do céu, nós mais uma vez estamos aqui na tua presença, Senhor, para ser gratos por esse dia maravilhoso, ser gratos por essa palavra, por esse ambiente. Deus, queremos colocar diante do Senhor aqui, Deus, cada pedido, Deus. Pai, aquele irmão, aquela irmã que está com o seu ente querido, ó Deus, talvez hospitalizado, talvez acamado, ó Deus, em uma casa, ou até mesmo enfrentando, ó Deus, uma batalha, uma enfermidade que está sendo gradativamente, Deus, curada pelo Senhor, como aquele cego que precisou do segundo toque. Pai, no nome de Jesus, nós liberamos uma palavra de cura sobre o corpo físico agora, Senhor, do alto da cabeça à planta dos pés, Pai. No nome de Jesus, nós repreendemos todo espírito de enfermidade, repreendemos o espírito do câncer, Senhor. Repreendemos, ó Deus, cada nódulo, ó Deus, cada infecção, cada bactéria, Senhor. No nome poderoso de Jesus Cristo. Pai, se até mesmo alguém, ó Deus, já tenha dado início a um tratamento, ó Deus, já foi diagnosticado, Deus, também que esses procedimentos, ó Pai, esses medicamentos venham surtir o efeito necessário, ó Deus, nessa vida, Deus, no nome poderoso de Jesus Cristo, Deus. Pai, eu quero orar também pelas pessoas, ó Deus, que estão com problema na coluna, ó Deus, que estão com dificuldade de exercer, ó Deus, a mínima da função, ó Deus, do trabalho, talvez o trabalho doméstico, o seu próprio trabalho, ó Pai, do dia a dia. Pai, eu libero, ó Deus, uma palavra de cura agora, Senhor, sobre o nervo ciático, Deus, que esteja inflamado, ó Deus.
Pai, para a glória do teu santo nome, Deus, no nome poderoso de Jesus Cristo, Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pai, nós oramos agora pelo nosso apóstolo Judá Bertelli, pastora Zilda, Sara, Isabela, Davi, João, projeto de 1 bilhão de almas para Jesus. Cubra a vida dele, livre ele e sua casa de todo o mal, esconda ele dos olhos dos inimigos espirituais e naturais, traga provisão, saúde, força que vem do Senhor, que fortalece ele e toda a sua casa. E esse projeto de 1 bilhão de almas precisa avançar no Brasil e nas nações, na unidade do coletivo de todos nós, através da Escola de Profeta, do Famintos por Deus, do Adoradores em Adoração. Nós chamamos a existência na autoridade do nome do Senhor Jesus. Eles estão recebendo essa chuva de intercessão sobre eles agora. Apóstolo Judá e toda a sua casa está recebendo essa chuva intercessória que rega tudo o que ele fizer na autoridade do nome de Jesus. Ore pelo seu pastor, ore pelos seus líderes, cubra a vida deles. Eles precisam da intercessão de cada um de vocês. Cubra a vida deles na autoridade do nome do Senhor Jesus. Pai, nós oramos agora, Mateus 6,11. Nós abrimos as nossas mãos e nós oramos Mateus 6,11. O Deus provisional sobre nós. Dependa do Senhor no dia de hoje, ande em fé no dia de hoje, seja guiado pelo Espírito Santo. Peça para Deus ampliar a sua visão profética hoje, acordado com o coração dele. Rabassu. Nós oramos agora, declarando Mateus 6,11, declaramos assim: pão nosso de cada dia nos dai hoje. Essa palavra está repreendendo da nossa casa, do seu trabalho, miséria, falência, escassez e uma finança no saquitel furado. Sua casa não é lugar de miséria, não é lugar de escassez, não é lugar, badagarabasubicai. Tua casa não é lugar de escassez, não é lugar de miséria e não é lugar de falência. Tua casa é lugar de abundância. Prosperidade é você não ter falta de nada. Para você, abundância é você ser um canal na vida de outros. Isso é abundância. E a abundância acontece nas sementes que você pede a Deus. 2 Coríntios 9:10. É Deus que dá semente àquele que semeia, pão àquele que tem fome. Ele multiplica a sementeira e aumenta as obras de justiça na terra. Então, tem uma multiplicação da sementeira para acontecer na minha e na tua vida. Nós temos que pedir a Deus as sementes, não só o pão. Então, uma parte do pão que vem na sua mão, você vai usufruir. Outra parte do pão você vai poupar. E outra parte do pão você vai enviar recurso em forma de sementes. Você tem que ter celeiro, você tem que ter pão e você tem que ter semente. Esse é fundamento, é princípio de finanças. Celeiro, pão e semente. Pratica esses princípios. Agora, uma parte desse pão você vai devolver o dízimo. Outra parte desse pão primicia um dia do seu trabalho ao teu sacerdote por honra ao ministério da palavra. Outra parte do pão, missões, para evangelizar povos não alcançados por Jesus. Outra parte do pão nós vamos praticar obras de justiça. Esmola é obra de justiça, órfão é obra de justiça, viúva dentro do padrão da palavra de Timóteo é obra de justiça e necessitados. Então, ore a Deus. Talvez você vai começar com pequeninos valores, mas a prática do princípio abre portais eternos sobre tudo aquilo que você fizer. Cada princípio que você pratica, você usufrui de uma promessa eterna daquele princípio. Amém? E eu profetizo, você vai sair da escravidão das dívidas e vai limpar seu nome. Em vez de dívidas, você vai ter celeiros, você vai ter pão com abundância e você vai ter todas as sementes aí para você semear. Amém?
encerrando mais uma Torre Viva. Vai ficar gravado aí para você assistir pelo YouTube, ouvir pelo Spotify, também no Instagram, tá bom? Deu esse probleminha na internet, mas conseguimos aqui transmitir para deixar o fundamento hoje para você dessa organização coletiva dos dons e ministérios. Amém? Estamos aqui em Batayporã até no sábado. Domingo retornamos para Dourados, para ministrar em Dourados. Terça-feira ministramos em Dourados FD e quarta embarcamos aí para Chapecó, Santa Catarina. Ficamos até sexta e aí retornamos no sábado novamente para Dourados. Ore por nós, você que semeia nas Torres Vivas, que acredita nesse trabalho, nesse projeto. Deus abençoe, Deus multiplique 100 vezes mais sua semente e dá velocidade no nosso trabalho apostólico e profético de cidade em cidade. Amém? Se você acredita e faz isso de espontaneidade, porque você acredita, Deus multiplique 100 vezes mais a sua semente aqui nesse solo Torres Vivas. Amém? E a Marcelene está lá, né? Já para ter o bebê. Vamos, a partir do final do mês já estamos pertinho dela, aguardando esse momento especial da chegada do Daniel. O Daniel está chegando e vamos cuidar do Daniel, né? Já cuidamos de 2. Deus deu direção e sabedoria, né? Os 2 já casaram, o João e Gabi. Agora vem o Danielzinho aí para a gente se divertir, né? Com quase 50 anos, né? Esse é o filho da velhice que vai ficar, né? Mais perto aí, em nome de Jesus. Amém? Ore por nós. Eu quero dizer para Marcelene o que é amar para mim. Todo dia eu falo para ela o que é amar para mim. Ela fala, o que é amar para você, cristiano? Aí eu respondo para ela. Amar para mim é amar, 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 Silene. Eita Deus poderoso, hein, pastor Altair Figueiredo, lá em Miranda, Mato Grosso do Sul. Pastora Marcelene está aqui, ó. A Marcelinda está aqui, né? Graças a Deus. Família é o maior patrimônio. Família é o maior patrimônio. Presença de Deus e família é o maior patrimônio, hein? Perde esses 2 para você ver o que sobra. O resto é sucesso. Presta atenção, o resto é resultado. Família e presença de Deus é sucesso. Isso é sucesso. Então não perca o sucesso por causa do resultado. Amém? Deus abençoe grandemente vocês. Amanhã nós estamos de volta. Vamos escrever as pautas aí. Marcelene vai estar enviando aí para todas as Torres Vivas no Brasil. E vocês vão poder estar orando essa pauta da intercessão hoje, descrita hoje, através das pautas de intercessão. Deus abençoe e até amanhã, em nome de Jesus. Tchau.